estádios de futebol têm sido palco de confrontos, principalmente entre torcidas organizadas. Para falar sobre a violência nos estádios e os juizados do torcedor e da Copa do Mundo, o Brasil Justiça desta semana entrevista o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Xavier. Magistrado há 17 anos, é integrante do Fórum da Copa do Mundo organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutor Marco, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, agradeço à MB pelo convite e me sinto muito honrado em me dirigir ao público telespectador. A violência nos estádios tem sido cada vez mais frequente. As cenas de brigas envolvendo torcedores do jogo Atlético Paranaense e Vasco no ano passado são chocantes. Por que ocorre tanta confusão nos estádios? Bem, é uma pergunta de cuja resposta é complexa, porque o tema é complexo. O futebol exerce um efeito muito forte na vida do povo brasileiro, né? As pessoas se seduzem muito pelo ambiente do jogo, pelo futebol, pelo esporte. Isso precisa ser compreendido, tanto pelo torcedor como pelos demais personagens que atuam na cena do futebol. Em que nível de compreensão isso precisa ser percebido? Primeiro, em sendo algo que desperta tantas paixões, é importante que essa paixão seja devidamente administrada, tanto pelo torcedor quanto por todos os demais que atuam no futebol. O torcedor precisa compreender que o esporte é um entretenimento, desperta paixões, mas as paixões têm que ficar limitadas ao ato de torcer. No momento em que se transforma em instrumento de animosidade, de rivalidades exacerbadas, passa a ser uma coisa nociva para o ambiente social e fonte de violência nos estádios de futebol. Se nós formos analisar a posição dos clubes, ela também não tem responsabilidade menor do que essa. Veja bem, o clube administra esse sentimento do torcedor. O dirigente, quando se dirige ao torcedor na imprensa, tem que ter o cuidado de procurar respeitar o clube adversário, procurar respeitar o torcedor que vai ouvir aquelas palavras, né, nas manifestações de mobilização que ele faz, para que isso não sirva como combustível para aquela paixão natural que já existe no futebol. O poder público também não tem menos responsabilidade em relação a essa violência. E a palavra de ordem é a eficiência. Todos os agentes públicos que atuam no futebol têm que agir de forma eficiente. A polícia tem que agir com fiscalização, com rigorosa fiscalização. O órgão do Ministério Público também tem que fazer a sua missão, fiscalização prévia nas atividades extrajudiciais, mover as ações penais cabíveis, e o Poder Judiciário precisa aplicar as sanções cabíveis ao torcedor que eventualmente se desvie da conduta adequada. E quando eu falo na medida adequada pelo Poder Judiciário, é muito importante que o torcedor e o telespectador tenham em mente que quando se fala em violência, a gente não está falando apenas de violência de pessoas que são criminosas. Nós temos pessoas que frequentam os juizados dos estádios em que muitas vezes aquela é a primeira conduta delituosa que praticam, né? Embebidos que estão naquele cenário do futebol. Então o judiciário e o juiz que atua nessa atividade tem que ter a compreensão de dar o remédio adequado para aquele torcedor, sempre com o propósito de fazê-lo se ressocializar, compreender o sentido do futebol e se manter afastado desse tipo de comportamento. Não posso deixar de fazer uma referência à questão das torcidas organizadas, que inegavelmente é um grande problema que nós temos hoje dentro do futebol. Qual é a responsabilidade que as torcidas organizadas têm nesse processo de violência? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, porque as torcidas organizadas no Brasil são tudo menos organizadas. A primeiro porque muitas vezes não são cadastradas pelos próprios clubes, né? Existe uma relação meio corrompida entre o clube e muitas torcidas organizadas, em que os dirigentes estabelecem uma relação de paternalismo com as torcidas, distribuindo valores, distribuindo às vezes ingressos que são comercializados internamente. Isso gera um conflito de lideranças. Como não há um controle das pessoas que ingressam nessas torcidas, muitas vezes temos pessoas ali que são voltadas para a atividade delituosa, e isso gera muitos problemas. A segurança interna nos estádios é um assunto polêmico. Para o senhor, o ideal é contar com polícias ou seguranças privados? Hoje, no nosso Estatuto do Torcedor, nós temos uma previsão legal expressa
que estabelece a responsabilidade dos clubes com a atuação direta do poder público, das polícias militares também nos estádios de futebol. Quer dizer que hoje não há assim uma isenção de responsabilidade do poder público em relação à segurança, inclusive interna, dos estádios. Evidentemente que num mundo ideal, o ideal seria que a segurança interna pudesse ser feita pelos clubes, né, exclusivamente, com a atividade suplementar do poder público, principalmente no mundo de carências que nós vivemos. Hoje eu não vejo como isso ser possível. Eu acho que ainda nós, no Brasil, não desenvolvemos uma cultura do futebol que permita que o Estado se afaste da segurança, inclusive interna do estádio. A responsabilidade ela é compartilhada e penso que hoje no Brasil não há como a polícia deixar de prestar o seu policiamento ostensivo no interior dos estádios. Com o tempo, com o desenvolvimento, e eu acho que esse processo de melhoria dos estádios contribui para isso, talvez tenhamos condições de termos um jogo de futebol similar a um espetáculo de uma orquestra sinfônica, e aí talvez não seja necessária intervenção pública no interior dos estádios. No Rio Grande do Sul existe um projeto, uma campanha contra drogas nos estádios. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona, já que o senhor participa desse projeto? Pois, com o maior prazer. O nome da campanha é Droga no Estádio Não Rola. É uma campanha que já tem 2 anos de existência, está completando agora em maio 2 anos. Ela é uma campanha que foi elaborada, ela é da lavra do publicitário Paulo Silva, um publicitário que trabalhou voluntariamente para esse trabalho, e ele é totalmente voluntário por todas as pessoas que atuaram nesse cenário, né? O Tribunal de Justiça teve a iniciativa, mas contou com a participação direta da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, que também teve um papel fundamental, e também as outras instituições que atuam no futebol. O objetivo foi tentar diminuir a grande incidência de delitos de posse de droga nos estádios de futebol, que era uma coisa preocupante, que no ano de 2010, por exemplo, no Rio Grande do Sul, chegou a ocupar 70% das ocorrências que nós tínhamos. Então, procuramos desenvolver uma campanha que conscientizasse o público do futebol sobre os malefícios da droga, sobre a importância de se manter afastado desse consumo, sobre a contradição que existe entre o ambiente de entretenimento do futebol com o consumo de drogas. Para tanto, tivemos umas campanhas realizadas nas rádios, nos estádios, com faixas e cartazes, e também tivemos VTs que foram produzidos para a televisão. Essa campanha, inclusive, foi premiada nacionalmente pelo Fórum da Comunicação Social do Poder Judiciário, com o primeiro lugar, o Tribunal de Justiça recebeu, pela melhor campanha publicitária do ano passado. Quais são as principais ocorrências registradas nos estádios envolvendo torcedores? Bem, hoje, após a campanha, né, nós temos o grande número de ocorrências envolve a infração a condutas vedadas pelo Estatuto do Torcedor, que é importante que se diga, é um dispositivo legal que estabelece condutas que à primeira vista parecem de só menos importância, mas no ambiente do estádio são bastante importantes. E às vezes o torcedor joga objetos, desrespeita ordens do policial e coisas que são pequenos desvios de conduta que são levados hoje a grande incidência são esse tipo de ocorrência no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Xavier, vai falar do juizado do torcedor. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para a pós-graduação do Colégio Interamericano de Defesa, promovido pela Escola Paulista da Magistratura. O curso será realizado de julho deste ano a junho de 2015, na sede do Colégio Interamericano de Defesa em Washington, nos Estados Unidos. A escola oferece 3 vagas destinadas a magistrados do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar e membros do Ministério Público. Para se inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a violência nos estádios.
Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Xavier, vai falar do juizado do torcedor. Doutor Marco, qual a importância do juizado do torcedor no processo de pacificação nos estádios? A importância é muito grande. Na realidade, o Estatuto do Torcedor, ele sintetiza uma tomada de posição da sociedade brasileira sobre a relevância do tema futebol. Ao mesmo tempo que se trata de algo de grande atrativo popular, é fonte de muita preocupação com a violência do torcedor que ali está. E isso serve, inclusive, de uma conscientização coletiva da sociedade, porque muitos não compreendem, né, o porquê, razão, se dá tanta importância no Brasil para o futebol. Tantos investimentos, tanta lucratividade, tanto apelo de mídia, né? O Estado não pode ficar alheio a isso, e naturalmente o Estatuto tem esse propósito. A estrutura do Estatuto, ela teve o mérito de regrar comportamentos de todas as pessoas que atuam no futebol. Torcedor, torcidas organizadas, clubes, Estado, né? E esse foi o seu grande mérito. Não é um produto pronto. Algumas questões precisam ser bem regulamentadas ainda. Eu penso que é um produto que ainda está em processo de aprimoramento. Mas, na essência, na tomada de consciência para o torcedor, que também tornando-o parceiro no processo de pacificação, eu acho que esse foi o grande mérito do Estatuto do Torcedor. É verdade que nas condutas típicas ali, nas condutas delituosas previstas no Estatuto, algumas soam até certo ponto de somenos importância à primeira vista para o torcedor. Mas não se pode perder de vista que alguém que vai num local, num ambiente de grande afluência de público, pessoas fanatizadas muitas vezes pelo esporte, tem que ter um comportamento mais controlado, tem que ter uma atitude diferente daquela que teria talvez na sua vida de relação normal. Então ali o ato de desrespeitar um policial, o ato de jogar um objeto, de invadir um gramado, de pular uma roleta, tem uma conotação muito diferente pela repercussão que isso pode trazer no ambiente social. Como é realizado o trabalho dos juizados nos estádios? Isso é mais uma conquista, então, do Estatuto do Torcedor, que na realidade previu a aproximação da função jurisdicional aos estádios de futebol, com o propósito de atender aquelas demandas que são mais comuns dentro dos estádios. Então o juizado do torcedor, ele foi erigido com a função de atender aquelas demandas envolvendo o direito do consumidor, relações do clube com os seus associados, controle das torcidas organizadas, julgamento de eventuais demandas referentes à atuação da própria polícia no campo do jogo, demandas criminais, né? Principalmente aquelas dos juizados especiais criminais, que são os crimes de menor potencial lesivo, que são mais frequentes nesses ambientes. Então o que acontece? O juiz atua ali, a polícia atende a ocorrência e já conduz imediatamente, faz o chamado TC, se for uma conduta de menor potencial lesivo, e apresenta para o magistrado que está atuando no estádio. É feita aquela audiência preliminar nos juizados criminais, onde se podem aplicar imediatamente aquelas medidas alternativas ao processo crime, transação penal. Aí ele sai dali com... Comumente, nesses torcedores se aplica aquela proibição de comparecimento aos jogos, né? Então, existe uma prestação imediata ali de jurisdição. No Rio Grande do Sul, o nosso grande desafio, a nossa pretensão é fazer com que todo o processo seja julgado no dia do jogo. Se houve uma briga, se houve uma... Se faz não somente a audiência preliminar, se faz já a instrução e já sai sentença ali. É uma ideia que nós estamos em amadurecimento no Rio Grande do Sul e eu creio que vamos conseguir. Qual é a influência do juizado do torcedor para combater a violência nos estádios? Eu acho que a influência é muito grande. Por quê? Porque o torcedor se sente fiscalizado. Ele sente a presença do Estado imediatamente em cima das condutas delituosas. Mas ao mesmo tempo que esse efeito existe no torcedor, proporcionalmente existe a responsabilidade do Estado e do Poder Judiciário de trabalhar bem nesse espaço. Então eu penso que ela é muito importante. Nós tivemos assim, todos os índices que nós temos revelam a diminuição do número de ocorrências nos estádios a partir da presença do judiciário ali. Agora temos que aprimorar esse trabalho, fazer com que a nossa efetividade seja realmente uma realidade dentro do estádio.
E como é essa experiência de ser magistrado e atuar nos estádios? Olha, é uma experiência muito rica. Antes de ser magistrado, eu também sou um brasileiro e gosto de futebol. Isso eu acho que é um pré-requisito para quem vai atuar nesse ambiente de entretenimento. Até porque isso é feito geralmente nos nossos horários de folga, né? Mas a riqueza desse trabalho, ela se dá fundamentalmente na experiência que se tem de atendimento aos torcedores em desvios de conduta. Eu comparo muito a atividade que o juiz desempenha nesses ambientes à atividade que o juiz desempenha nos juizados da infância e juventude. Na imensa maioria das vezes, os torcedores que chegam ali, eles chegam ali com uma consciência pessoal similar à de uma criança. Tanto é verdade isso que muitas vezes estão envolvidos em processos criminais onde talvez esteja em risco até mesmo a rigidez da sua própria cidadania, mas a preocupação primeira que eles têm no ambiente da sala de audiência é saber o resultado do jogo. Então isso revela o efeito assim que é tão intenso desse esporte no imaginário popular brasileiro. E isso nos dá uma responsabilidade grande do juiz naquele ambiente, de trazer aquele torcedor a uma consciência, de realmente colocar o futebol no lugar onde ele deve ter na vida dele, conscientizá-lo sobre os problemas que eventuais delitos dentro de um estádio de futebol podem causar para a vida dele, né? E fazer com que ele realmente se ressocialize nesse ambiente de entretenimento. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Xavier, vai falar do juizado na Copa do Mundo. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Distrito Federal é uma posição muito interessante, muito gratificante. Nós aqui somos tratados de forma bastante independente, nos concedendo a possibilidade de liberdade de exercício profissional. A Justiça do DF é uma justiça que conta com recursos necessários para o seu desenvolvimento e me sinto muito feliz de estar aqui e convido aqueles que quiserem, né, estudar e fazer o concurso, que as portas estão abertas. Será realizado de 13 a 15 de maio o mini curso de Direito do Consumidor, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB. A capacitação vai ocorrer durante o 12º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. Serão oferecidas 50 vagas aos magistrados associados à AMB até o dia 4 de abril no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a violência nos estádios e o juizado do torcedor. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Xavier, vai falar do juizado na Copa do Mundo. Doutor Marco, como será a atuação dos juizados dos torcedores na Copa do Mundo? Bem, a Copa do Mundo ela é um evento inusitado no Brasil, né, que traz uma série de peculiaridades, envolve comprometimentos feitos pela Presidência da República junto à FIFA, quando trouxe o evento para cá, e isso naturalmente impôs alguns fatores condicionantes à atuação, inclusive do Poder Judiciário. Vai haver atuação nos estádios de futebol, com toda certeza, porém a competência do juizado do torcedor ficará adstrita dentro do estádio à matéria criminal, juizado especial criminal e da infância e juventude, essa vista como uma prioridade, né? Então o juiz que vai atuar nos estádios, ele terá a competência para atender os delitos de menor potencial lesivo, aquelas ocorrências mais comuns nos estádios, e os fatos que envolvem infância e juventude. As demais competências que envolvem o juizado do torcedor, competências cíveis, fazendária, de administração pública, serão remetidas para a estrutura comum do Poder Judiciário. Não quero dizer que não vai haver uma prioridade nas questões, principalmente envolvendo o consumidor. Estas demandas serão atendidas com uma maior aproximação do estádio, facilitando o acesso, inclusive, do torcedor que está no estádio,
mas não será competência do juiz, do torcedor especificamente. Afora isso, é uma preocupação que o Poder Judiciário tem, e isso foi uma diretriz estabelecida nacionalmente, que haja prioridade também na questão do atendimento dos aeroportos, né? No sentido de que o torcedor, ao chegar no seu país, ele tenha todo o atendimento como cidadão da melhor forma possível. Aliás, isso é uma preocupação que existe do Poder Judiciário para se transformar num legado para a sociedade brasileira, porque é inegável a importância da proximidade do Poder Judiciário nesses ambientes, né? De modo que a expectativa é de que haja uma atuação bastante intensa do Poder Judiciário nesses ambientes dos jogos, né? E com certeza nós estaremos bem preparados para esse atendimento. Nos demais locais, as medidas serão as mesmas ou não? Nós temos também, durante o evento futebol, do evento da Copa do Mundo, nós teremos as fanfests, que eles chamam, e também teremos naturalmente uma circulação muito grande de turistas no país. Isso demanda do Poder Judiciário, dos poderes judiciários estaduais e da Justiça Federal, enfim, uma preocupação muito grande na forma de atendimento das ocorrências que são típicas desse público. Então é natural que todos os tribunais, e para isso existe esse Fórum Nacional do CNJ, todos os tribunais deverão, evidentemente, estar aparelhados para dar esse atendimento adequado aos torcedores que aqui comparecem. E esse atendimento adequado vai desde a assistência a essas pessoas, né, numa eventual necessidade, atendimento aos seus direitos, como até mesmo a penalização, porque nós também não podemos descredibilizar o Estado brasileiro com a aplicação de sanções que eventualmente caiam no vazio, porque o indivíduo simplesmente se evadiu do país. Quais são as expectativas do trabalho do Judiciário para a Copa do Mundo? Olha, as expectativas são as melhores possíveis, né? Tudo que é possível fazer por parte de todos os tribunais que fazem parte desse fórum que eu falei para você, eles estão sendo envidados, está havendo um comprometimento muito grande com uma qualificação e uma efetividade na prestação de serviço durante o período da Copa do Mundo. E eu penso que a perspectiva que se avizinha, ela é muito prodigiosa. O Ministério do Esporte prometeu a conclusão do Cadastro Nacional de Torcedores para impedir a entrada nos estádios de pessoas com histórico de brigas. O senhor acha que esse cadastro vai ficar pronto antes da Copa? Olha, eu creio que sim, condições existem para isso, porque todos os estados brasileiros devem estar aparelhados para isso. O próprio Estatuto do Torcedor prevê providências a serem adotadas toda vez que há proibição de ingresso de um torcedor. Quer dizer, se existem torcedores proibidos, e não devem ser muitos, eu acho que os tribunais todos têm condições de contribuir para esse cadastro. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Maria Madalena Telesca, sou juíza há 23 anos, agora atuo na 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Escolhi ser magistrada um pouco porque sou sonhadora, porque acredito na justiça e principalmente a justiça do trabalho, que é uma justiça social. Sugiro a todos aqueles que querem ser juízes que estudem muito, mas que também vivam muito, porque o magistrado tem que ser um cidadão em toda a sua plenitude, tem que conhecer a realidade que o cerca para poder bem decidir. Agradeço ao juiz Marco Aurélio pela entrevista. A gratidão é minha, fico muito honrado de ter participado, poder ter me dirigido ao público telespectador. Gostaria de deixar o meu recado final, que o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, trabalha muito para contribuir para a pacificação da sociedade e para a pacificação da violência. Aliás, pacificação é a palavra de ordem dentro da função do Poder Judiciário. No que diz respeito ao estádio, essa pacificação passa por um esforço coletivo de todos, torcedor, clubes, imprensa na forma de veiculação da mídia de futebol propriamente dita. E eu tenho certeza que, havendo essa conscientização, colocando o futebol como um entretenimento, fonte de paixão, mas sem o fanatismo, sem a rivalização exacerbada, eu tenho certeza que teremos condições de ter uma Copa do Mundo bem desenvolvida aqui. Com certeza. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br.
Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.